No inglês existem dois verbos que são especiais, são o take e o get. Podemos chamar esses dois de verbos coringas do inglês. Por que verbos coringas? Pelo seguinte, eles podem assumir o significado de praticamente qualquer verbo do inglês. Ou seja, olha que interessante, quando você estiver conversando em inglês e em determinado momento você quiser falar um verbo qualquer e bem na hora você não se lembrar daquele verbo, nesse caso você pode utilizar o take ou get no lugar que a frase terá sentido. Por isso que são verbos coringas. Coringa porque eles não possuem uma tradução direta para o português. Realmente eles podem ser quase que qualquer coisa. Se você tentar procurar o significado do take ou do get em um dicionário de inglês-português, é provável que terá pelo menos uma página inteira de significados. Ou seja, desencane de tentar encontrar uma tradução fixa para o take e o get. Normalmente, para quem já fez inglês, esses dois verbos costumam ser um pesadelo. Só de ver eles em algum texto já dá branco. Veja, é para ser o contrário. Passe a olhar o take e o get como uma carta na manga para você quando você for dialogar. O take e o get estão aí para ajudar e não para dar branco. Ambos são verbos irregulares. O take é take, took, taken. E o get é get, got, got. A única diferença entre os dois é que o take é o coringa sem sacrifício e o get é o coringa com sacrifício. Como assim? Significa que o take é o coringa para se usar numa situação fácil, tranquila, sem sacrifício, enquanto o get passa a ideia de uma ação com sacrifício, penosa, difícil. Com exemplos ficará mais claro, olha só. Primeiro exemplo. Digamos que eu falei algo para alguém e no fim eu queria perguntar: você entendeu? Entender é understand, e é understand, understood, understood. Portanto, eu deveria perguntar: have you understood? Mas se por acaso na hora eu não lembrasse do verbo entender em inglês, eu poderia usar os coringas. Have you taken? Ou have you got? Você entendeu? Sendo que have you taken passaria mais a ideia de que o que eu falei é algo simples de entender, ou então que eu dei uma boa notícia. E já o have you got é a ideia de se for algo difícil de entender, ou então se foi uma notícia ruim que eu contei. Outro exemplo, eu quero dizer que eu comprei um carro, mas eu não lembro como é o verbo comprar, que no caso é buy, sendo buy, bought, bought. Então eu posso recorrer aos coringas. Eu comprei um carro pode ser I have taken a car ou I have got a car. Depende da mensagem que você quer passar, se você comprou o carro com sacrifício ou sem sacrifício. Eu quero dizer, pega o copo para mim, por favor. Pegar pode ser pick, pode ser cat, mas pode muito bem ser take ou get. Aliás, você pode usar os coringas não somente quando não lembrar de determinado verbo, mas sim também sempre quando você quiser. Você tem esse direito de preferir o take ou o get quando você achar melhor. Pega o copo para mim, por favor. Take the glass for me, please. Ou get the glass for me, please. Eu pegarei um Uber para a praia. I will take an Uber to the beach. Eu pegarei um ônibus para o hospital. I will get a bus to the hospital. Ele consegue, he takes, se for algo fácil. He gets, se for algo difícil. Como você consegue isso? How do you take it? Ou how do you get it? Eu tirei A ontem. I took A yesterday, se a prova foi fácil. I got A yesterday, se a prova foi difícil. Eu quero aprender uma língua fácil. I want to take a easy language. Eu quero aprender grego. I want to get Greek language. Eu ganhei um presente. I have taken a gift, se o presente foi bom. Ou I have got a gift, se foi ruim. Tome um banho. Take a shower. Tome uma injeção. Get an injection. Eu fico entusiasmado. I take excited.
Eu fico cansado. I get tired. Concluindo, você sempre entenderá o sentido do take e do get pelo que vier junto, pelo contexto da conversa, pelo assunto. Não tem erro. Treine bastante, use e abuse, porque os coringas estão aí para quebrar muito galho.